Vocês estão bem, meus amados? Aleluia, Deus é bom demais, em todo tempo Ele é bom. Queridos, eu rogo, assim como Paulo fala, eu rogo para que você, querido, que não teve oportunidade de vir no primeiro culto que eu ministrei, já como pastor presidente, o segundo e esse terceiro, são marcos que Deus está colocando sobre essa igreja, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado. E hoje eu quero encerrar parte da visão que Deus tem estabelecido para nós nesse tempo e nessa estação. E essa noite, querido, eu quero ser mais inspiracional do que ensino ou pregação. Eu quero que você repita comigo, diga assim: Dourados é a terra da minha prosperidade. Amém. Você precisa acreditar nisso, querido. Você precisa colocar o teu coração nisso, senão aquilo que Deus está propondo para nós não vai acontecer sobre a tua vida. E como nós falamos no domingo passado, quando Deus deu o aval e deu ok para Josué e Caleb, querido, não tem coisa melhor do que ser parabenizado por Deus. Vocês andaram em fé, foi tudo ok, foi tudo certo para vocês, mas vocês têm que entender, querido, que Josué e Caleb, por mais que Deus concedeu a eles a capacidade de entrar na terra, eles tiveram que esperar 40 anos para entrar. Aprovados, eles tiveram que esperar 40 anos para entrar, para que aquele povo infiel acabasse e um novo povo cheio de fé pudesse crer naquela palavra e entrasse. Eu quero dizer algo para você, querido: nós não precisamos esperar 40 anos para entrar naquilo que Deus está dizendo sobre nós. E Deus está dizendo para nós: ei, Dourados é a terra da tua prosperidade, e você precisa começar a acreditar nisso. E os que creem vão entrar, e quem não crê, pastor, vai ficar para trás, vai ficar como a mulher de Ló, como uma estátua paralisada no tempo, infrutífero. E eu não quero isso sobre você. O meu objetivo é fazer você entender e compreender. E eu quero, querido, que você entenda de uma maneira urgente, meu irmão, de uma maneira urgente, que Deus está propondo para nós algo em 2025, e está propondo algo para nós até julho de 2026. E nesse período, precisamos ser intencionais daquilo que Deus está propondo. Não podemos mais ficar parados. E a primeira coisa que eu quero dizer, eu não quero mais que você mendigue nada. Talvez você esteja aqui e fale: meu Deus do céu, uma palavra poderosa dessa, e a igreja praticamente vazia, tem mais cadeira do que membro. Meu irmão, eu quero falar algo para você. Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia quem estaria aqui. Amém? Se você está aqui, essa palavra é para você. Se você está aqui, querido, e se tem algo que Deus tem colocado no meu coração, é que as pessoas que eu preciso para entrar na terra já estão aqui. Talvez você esteja pensando: não, quando a igreja tiver 100 membros, quando a igreja tiver 200 membros, quando a igreja tiver 1000 membros, então aquilo que Deus tem chamado a nós para fazer vai acontecer. Não, o que Deus tem proposto para nós já está aqui. Diga assim: sou eu. Exatamente, querido. Assim como foi com Gideão. Gideão começou lá com uma legião de pessoas para vencer o povo inimigo de Israel, e Deus falou: não, é muita gente. É muita gente, Gideão. Começou a eliminar e sobraram apenas 300. E 300 foi mais do que suficiente para fazer o que precisava ser feito e para que o nome de Deus fosse exaltado. Eu quero dizer para você, querido, nós temos menos que 300, mas já é o suficiente para a gente fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Meu irmão, eu quero falar para você que Dourados está no holofote dos céus. Essa igreja está debaixo do holofote de Deus. E algumas pessoas têm olhado para nós como: meu Deus, coitados. Eu sei, meu irmão, as pessoas olham para mim, quando descobrem que eu me tornei o pastor de Dourados, o pessoal fala: ah, você virou o pastor de Dourados? É? Eita, parabéns, viu? Que Deus te ajude, vai precisar, viu? As pessoas, meu irmão, estão com dó, sem entender aquilo que eu estou ouvindo do Senhor.
E eu não estou afim de ouvir a notícia externa, que talvez as pessoas estão falando, tadinho do Verbo da Vida Dourados. Mas eu estou ouvindo algo muito mais grandioso do que eles estão ouvindo. Enquanto o povo estava olhando, querido, para Golias, meu Deus, ninguém pode deter esse soldado. Ele é invencível, não tem alguém do tamanho dele, ninguém mais preparado do que ele, ninguém mais forte do que ele. E quando Davi olhou para aquele gigante, ele não ficou com medo. Primeiro porque ele olhou para o tamanho do Deus dele, não para o tamanho do problema dele. E quando ele olhou para Golias, ele pensou, uau, a minha promoção chegou. Porque quando você olha lá, Davi pergunta, o que mesmo o rei falou que daria para quem derrotasse Golias? O homem saiu casado, meu irmão. Não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai ter bênção, vai ter riqueza. Eita! Sabe, meu irmão, quando chegou a proposta de Dourados, para eu assumir a igreja de Dourados, talvez algumas pessoas pensassem, vixe, olha o tamanho desse Golias. Mas eu estou ouvindo uma sintonia diferente. Olha o tamanho da promoção. Sabe por quê, meu irmão? Quando acontecer o que Deus está prometendo para nós, as pessoas vão falar, só pode ser Deus. O problema foi seu que não acreditou, eu estava acreditando desde sempre. E eu quero que você acredite, porque se você acreditar comigo, meu irmão, sabe, Davi, ele venceu apenas um gigante. Mas tem outros valentes que derrotaram outros gigantes, e você é um desses, meu querido. Chegou o teu tempo de derrotar gigantes também. Aleluia. Meu irmão, se tem uma coisa que eu não sou medroso. Deus não deu espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. E eu não tenho medo, meu irmão. Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de problema, não tenho medo dessas cadeiras vazias. E a partir de hoje já estou dizendo, eu não quero. Você já viu pessoas que parece que elas estão sempre mendigando as coisas? Chega aqui o dirigente, gente, estamos com problema de pagar as contas. Vamos ter nossa oportunidade de dízimos e ofertas. Meu irmão, dízimos e ofertas é um privilégio para você. Se você não dá, azar é o seu. Deus não precisa mendigar. Jesus não chegava, gente, olha, me siga. Gente, eu sou Jesus, vou salvar você. Não, Jesus sabia quem ele era. Crê em mim, crede em mim e será salvo. Eu sou o pastor, eu sou a porta. Quem crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Eu acho que não é isso meu. Eu acho que não é isso não, Jesus. O problema é teu. Jesus não ficava mendigando. E eu não quero que ninguém nessa igreja tenha um espírito de mendigo. Sabe por quê, meu irmão? Vai chegar um tempo que vai haver um provérbio dentro do estado de Mato Grosso do Sul. E o provérbio vai ser assim, e quem que não quer pregar na igreja Verbo da Vida Dourados? E quem que não quer tocar? E quem que não quer servir nessa igreja? Você já ministrou no Verbo da Vida Dourada? Não acredito. Eu estou falando antes que aconteça. Para quando acontecer, você falar, rapaz, eu estava naquele culto lá. Tinha meio gato pingado, mas eu estava lá. Eu estou falando antes que aconteça, porque na hora que pipocar vai ser fácil. Aí vai parecer que é fé. Aí vai parecer, o pastor está falando isso aí porque já aconteceu, mas eu estou falando isso agora, para que você creia. Vou fazer como Jesus. Graças eu dou a Deus, porque nós não estamos lá, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Estou dando graças a Deus que o bichinho já morreu, e eu estou falando isso para vocês agora, para que quando a gente chegar lá, e eu ressuscite esse morto, vocês saibam que é debaixo do poder de Deus. E eu estou falando isso agora, para que quando acontecer você, rapaz, o pastor falava aquilo lá mesmo. Ou o bicho era cheio de fé, ou o bicho era louco. É os dois, eu sou louco e sou cheio de fé. E Deus tem falado para nós, né? Dourados é a terra da tua prosperidade. E você precisa, querido, só para revisar você, eu mandei lá no WhatsApp, e você precisa, querido, meditar nisso. E eu vou mandar de novo, porque eu preciso que você pegue isso pela fé. Você precisa abandonar odres velhos, maneiras antigas de fazer as coisas, abandonar, querido, a ideia que você tem de igreja, a cidade que você veio, você precisa abandonar e começar a amar essa cidade, senão você não vai prosperar.
Você precisa buscar a vontade do Senhor, ser fiel naquilo que o Senhor te colocou. Você precisa parar de falar mal de Dourados. Senão você não vai prosperar, é por isso que você não prospera. Porque Deus te colocou aqui para te promover e você está falando mal daquilo que Deus te deu. Não vai acontecer. Deus vai falar assim: olha, eu vou esperar você converter a sua língua. Na hora que você converter, aí eu te promovo. Só que agora Deus está falando claramente para você: pare de falar mal da terra dele. Essa terra não é nossa, é dele. Semeie palavras de fé e abençoe essa terra. Pai, muito obrigado pelo meu emprego. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa rua. Pai, comece a abençoar. Amém? Glória a Deus. Depois, querido, domingo passado nós falamos sobre crer nessa promessa, sobre organizar. E por último, quando a casa estiver organizada, o Senhor vai permitir que a gente conquiste a terra. E hoje especificamente eu quero falar desse passo, que é organizar a terra. Amém? Nós precisamos nos organizar. E eu quero que você abra lá em Josué. Abra lá em Josué. Josué no capítulo 5. Josué capítulo 5, como você bem sabe, o povo murmurou, ficou em pecado, passaram 40 anos esperando, já era deles, mas não podiam usufruir. Deus teve que esperar uma geração toda partir, uma nova geração nascer, se tornar um povo para entrar na terra da promessa. Aí Moisés passa a liderança para Josué, e aí Deus começa a fermentar de novo essa visão sobre a vida de Josué. E aqui em Josué, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, do ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, e as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Quando Deus começou a operar, meu irmão, o inimigo, sabe o que é derreter o coração? É ficar acabado. Meu Deus, as pernas amoleceu. Gente, o povo passou 40 anos andando no deserto, com esse mesmo Deus poderoso, com essa mesma promessa, mas quando se levantou o povo crendo, o coração derreteu. Eita, o povo levantou crendo naquilo que Deus está falando. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, que essa igreja se levantando crendo naquilo que Deus está propondo, o coração do povo vai derreter diante de nós. Aleluia. Vai haver favor. Certa vez eu estava falando aqui, não lembro qual que é o nome do pintor. Não é Van Gogh, não é Portinari, Picasso, acho que é Picasso, acho que é isso, o que desenhava touro. Pablo Picasso, meu irmão, ele ia nos restaurantes, ele comia, na hora que ele comia nos restaurantes mais caros, ele pegava um guardanapo, fazia um desenho de touro, mal acabado, por sinal, escrevia Picasso e dava para o garçom: está pago. Ele não pagava as contas dele. Convicção de quem ele era e de que aquela assinatura no guardanapo valia ouro. Existem guardanapos, querido, de Picasso, vendidos a peso de ouro. Sabe, uma pessoa, quando ela se torna importante, influente, ela não precisa mais pagar as coisas, ela tem acesso. Quando você vê um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, você vê ele lá com o relógio Rolex, um relógio de $500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Chega um ponto, querido, que ele não compra mais. É a Rolex que fala: eu quero que você use a minha marca, porque não é mais um privilégio para você usar o meu relógio, o privilégio é meu.
Sabe, vai haver algumas coisas nessa igreja que as pessoas vão dizer: o privilégio é meu servir essa igreja. Aleluia. Verso 2: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra já eram mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceu no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não, diga assim, não, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado. Meu Deus do céu, Deus jurou, meu irmão, jurado que não havia de deixar de ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra no qual mana leite e mel. Meu irmão, eu não quero que Deus fale assim: olha, de tanto você infamar essa terra, agora eu juro que você não vai mais herdar essa terra. É isso que Deus falou: eu dei essa terra para você, mas pelo tanto que você desprezou, agora também sou eu que não quero que você prospere mais nela. Misericórdia. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Eu quero dizer alguma coisa para você, querido. Essa igreja de Dourados, ela deve ter provavelmente entre 13 e 14 anos. E Deus já liberou muitas palavras sobre essa igreja, e Deus está dizendo: é o tempo, e eu, pastor Kelvin, não quero perder tempo. Se Deus está falando é o tempo, eu quero entrar nesse tempo e nessa estação. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Diga assim: eu. E este Josué circuncidou porque estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi ou retirei de sobre vós o opróbrio ou a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Pronto, só até aqui. Não, vamos continuar. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebrando a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do trigo da terra, no ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas comeram no mesmo dia, e cessou, diga cessou. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, diga da terra. No ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais maná, diga assim, não tem mais maná. Glória a Deus. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. Eu vou descer para ficar mais profético para você. Meu irmão, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Ele dá um sinal para essa aliança que se chama a circuncisão. E se você não sabe, circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão masculino do homem, ou a cirurgia de fimose. Essa cirurgia, ou a retirada desse pedaço de carne, simbolizava que esse homem, e juntamente com a sua família, estava aliançado com Deus. Então todo homem que não tinha aliança com Deus, não tinha essa marca, essa cicatriz. Amém? Assim como essa aliança na minha mão simboliza, ela não é o casamento, mas simboliza o quê? A autoridade e a legalidade que eu tenho com minha esposa. Por causa do pecado do povo, o povo que saiu do Egito, eles firmaram a sua aliança. O que é uma aliança? Eu estou me comprometendo com meu Deus. Só que no meio do processo, eles foram infiéis, eles praguejaram, eles abandonaram a aliança. Tinham o símbolo da aliança, mas não tinham um comprometimento com a aliança. Passaram-se 40 anos, uma nova geração, ou os seus filhos nasceram, aí Deus fala: olha, eu estou liberando para vocês
que é o tempo de entrar na terra que mana leite e mel. Mas para entrar nessa terra, eu preciso que vocês não tenham apenas o comprometimento, mas em primeiro lugar a aliança. Porque eu nunca vi uma pessoa dizer que ama uma mulher e dizer, não, eu amo você, mas eu não quero casar, eu não quero aliança, eu nem quero ter uma foto com você no meu Instagram. Eu quero ficar só escondido, mas você sabe que eu te amo. Balela. Você ama a pessoa, mas você tem vergonha dela? Não existe isso. Jesus não tem vergonha de você. Não tem por que você ter vergonha da aliança que você tem com o Senhor. E o Senhor está dizendo, ei, eu quero que vocês são meu povo, vocês têm a palavra, vocês são a descendência santa, a promessa de vocês. A promessa era daquele povo, mas faltava o quê? Eu preciso do símbolo da aliança, que é o comprometimento. Talvez aquele povo estivesse amaziado. Você sabe o que é amaziado? Não casou, mas mora junto, tem a relação junto. Tá tudo a mesma coisa, tá juntado. Mas diante de Deus, diante dos homens, essa aliança é ilegal. Tem o amor, tem a dedicação, tem o cuidado, mas está ilegal. Aquele povo tinha a promessa, tinha a unção, tinha a palavra. Ei, chegou o tempo de entrar na terra que mana leite e mel. Eita, vamos lá, mas vocês têm que sair desse amaziado. Tem que fazer o que é certo. Não adianta, querido, querer fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo. Diante de Deus e diante dos homens. O que Deus está propondo para nós? Que é o que Deus está falando. Organize a tua casa. Organize a tua aliança. É o tempo, querido, de a gente organizar a nossa vida. A nossa vida como, no meu caso, como homem, como filho de Deus, como filho, como marido, como pai, como pastor, como crente, como trabalhador. É o tempo de organizar, porque isso simboliza aliança. Comprometimento com a aliança. Está na hora de organizarmos a nossa casa. O Senhor está dizendo, ei, faz muito tempo que eu tenho dito a você, melhore o teu devocional. Para entrar na terra, tem que respeitar a aliança. Melhore o teu devocional. Melhore aquilo que Deus está propondo para você. O Senhor está te propondo para você começar a ler mais, então comece a ler mais. O Senhor está propondo para você, ei, eu quero que você frequente mais os cultos. Comece a frequentar mais os cultos. Se o Senhor está propondo para você, ei, está na hora de você honrar a minha aliança, perdoando. Está na hora de você honrar a minha aliança, dizimando. Está na hora de você honrar a minha aliança, ofertando. Está na hora de você honrar a minha aliança, servindo nos departamentos. Está na hora de você honrar a aliança, se submetendo às lideranças que eu tenho te levantado. Está na hora de você honrar a minha aliança, respeitando o teu patrão, o teu colega de trabalho, o teu vizinho, respeitando a cidade que eu te dei. Sabe, o Senhor tem falado comigo o seguinte, Ele falou, olha, eu estou liberando uma palavra sobre a igreja de Dourados, e você, como sacerdote, você tem direito à primazia. É o que Deus tratou comigo, amém? Para que eu creia e faça você crer, o Senhor tem permitido que eu prove de algumas coisas primeiro que você. É como se eu entrei na terra, meu Deus do céu, gente, tem uma azuvona maravilhosa lá. Aí você está lá, será que esse bicho está falando esse negócio? Estou falando. Sabe, querido, eu não sei quanto a você, mas desde que eu cheguei em Dourados, eu passei por algumas situações financeiras e tinha algumas famílias de Aquidauana que nos ajudavam financeiramente, eles mandavam ofertas. Nunca pedi, eles nunca falaram que ia dar, mas de vez em quando eu olhava lá, minha conta bancária chegava uns Pix misteriosos. E eu sabia pelo nome das pessoas que eram alguns irmãos de Aquidauana. E passou um mês, não caiu mais. Passou 2 meses, não caiu mais. Passou 3 meses, não caiu mais. Aí o Senhor falou para mim, eu estou cortando o maná, porque está na hora de você comer do fruto da terra. E toda vez eu entro na conta, eu falo, é verdade, não está caindo mais maná. Porque o Senhor está dizendo, está na hora de você provar do fruto da terra de Dourados. E o que eu acho interessante dessa passagem de Josué, é que eles organizam a vida deles,
fazem essa... Meu irmão, eu não sei o que você tem que fazer, o que você tem que organizar, mas eu sei que você já é maduro o suficiente para discernir o que Deus está propondo para você. E o que Deus está propondo para nós, meu irmão, é simples: ler mais, orar mais, frequentar os cultos, servir num departamento, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser fiel no dízimo. Meu irmão, Deus não vai pedir para você algo que você não saiba. Tem coisa, meu irmão, que Deus pediu para mim, que Ele não vai pedir para você, sabia disso? Esses dias, às vezes eu ficava pensando, eu falava assim, uau. Quando o pastor falava assim, não, porque eu acordei 3 horas da madrugada e fiquei orando pela igreja, eu falava, nossa, ele é muito crente. Porque, rapaz do céu, só para me acordar, meu irmão, só a trombeta do Apocalipse. E eu falava, meu Deus, é muito crente. Só que depois que eu me tornei pastor, a incumbência, esse incômodo de orar mais, está me incomodando mais. Esse dia todo mundo dormiu, eu ia dormir, estava cansado, aí aquele incômodo, meu Deus, eu preciso orar. E eu fiquei num gramado maravilhoso que eu estou na minha casa nova lá, fiquei lá andando no gramado lá. E fiquei orando. Meu irmão, Deus não vai pedir para você fazer isso, porque essa é a minha responsabilidade. Mas o que Deus está pedindo para você? Talvez é ser fiel no teu horário de trabalho. Olha que revelação maravilhosa. Seja fiel no nível de conhecimento que você tem. Se você é fiel nesse degrau, Deus vai te colocar num outro degrau. E não tenha medo, querido, de crescer. Rapaz, eu tenho um negócio das pessoas que falam, ai, como era bom quando era criança. Era bom nada, meu irmão, para com isso. A gente precisa aprender a desfrutar das fases que a gente está entrando. Meu irmão, eu curti a minha juventude, eu curti a minha adolescência, eu curti quando eu era solteiro na igreja, eu curti quando só era eu e minha esposa, e estou curtindo agora que sou eu, minha esposa e meus filhos. E eu quero curtir se o Senhor permitir, eu creio que não vai acontecer, porque eu acho que meus filhos nem vão chegar à maturidade, o Senhor vai arrebatar essa igreja. Mas se o Senhor permitir, eu vou curtir quando eu for avô. Eu não quero ser avô e olhar, como que eu perdi a infância do meu filho. Não, eu não quero, eu quero aproveitar as estações. Bom, então você sabe o que Deus está propondo para você. Organize a sua casa, e aí, o que o Senhor está dizendo? Ei, vale para mim e vale para você agora. Sabe quando você passou o mês no desespero, chegou um recurso, chegou um dinheiro e deu certinho? O Senhor está dizendo, eu estou cortando o maná sobre essa igreja. Sabe por quê? Porque chega um momento que a igreja começa a ficar acostumado com o maná. São o serviço, é o Bolsa Maná, sabe? Bolsa Maná. O crente, ele fica acostumado. Como que ele fica acostumado? Não, vou trabalhar não. Vou trabalhar não. Vai cair o maná, Moisés dá uma pedrada ali, dá uma vassourada na pedra, sai a água, estou tranquilo. É bom o maná e a água saindo da rocha? No tempo de deserto, sim. Mas em Canaã, é como você ter um campo para uma colheita maravilhosa e você está comendo do maná. Desperdício. É como você ter, querido, um carro e você entrar no carro só para ligar o ar-condicionado. Ai, meu Deus, que calor, hein? Mas não usa o carro. O Senhor está dizendo, esse tempo de crer apenas para satisfazer a demanda está acabado. É o tempo de você exercer a sua fé para comer o fruto da terra. É o tempo de não mais você crer, Senhor, eu estou crendo para pagar a conta de luz. É o tempo de você, Pai, eu estou crendo para pagar a minha conta e a conta do próximo. Não é mais o tempo de acreditar, Senhor, eu estou crendo para pagar determinada conta. Senhor, eu estou crendo para ser promovido e promover o próximo. É o tempo de trabalhar e colher do fruto da terra.
Amém? É o tempo de se organizar, meu irmão. E deixa eu ver o que Deus está propondo no meu coração. Eu creio que o Senhor está falando mais inspiracional a nós. Eu quero que abra lá em Êxodo 33. O que Deus está falando com você, meu irmão? Faça, e faça rápido. Sabe por quê? 2025 é o tempo de você organizar a sua casa. Se você não organizar, você vai ficar para trás em 2026. Porque às vezes o pastor, ele chega e fica assim: meu irmão, tem que congregar, tem que vir no culto de oração, tem que ler mais. Eu não sou esse cara não. Eu estou te acelerando, porque senão você vai ficar para trás. É o tempo de você organizar, senão você vai viver 2025 e 2026. 2026 é o tempo da colheita, é o tempo de trabalho da colheita, mas você vai estar como se estivesse no deserto. E eu não quero isso para você. Diga assim: o meu 2026 é de trabalho e é de colheita. Diga: o meu 2025 é para ajustar, organizar a minha casa e a minha vida. Amém. Lá em Êxodo capítulo 33, no verso 12, Deus falou isso para mim e eu quero falar isso para vocês. Diz assim: o povo indignado, Deus chateado com esse povo, o povo que dá trabalho, né? Meu Deus do céu. E aí diz o seguinte: Deus fica indignado com esse povo, ele decide: Moisés, vai lá, ó, eu dei essa terra, vai embora você com esse povo, vou ficar aqui no meu canto. Aí diz assim, olha: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me diz, faz subir esse povo, porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. E disse o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus indignado: Moisés, pode ir, velho, eu estou te dando essa terra, vai-te embora. Moisés fala: não, você falou que eu achei graça diante de ti, você falou que existe favor, não nos deixe ir só. Aí Deus fala: olha, Moisés, a minha presença irá contigo, e você vai descansar. Só que em Moisés ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Deus se comprometeu: Moisés, é o seguinte, você é o único crente dessa igreja, a minha graça está contigo, tu achaste graça aos meus olhos, e a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E Moisés fala: Senhor, não me faça subir sozinho. De fato, não é a tua presença que nos faz distinto no meio do povo? Vamos ler o 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Meu irmão, é tentador demais Deus falar para o pastor da igreja: ó, esse povinho aí não está crendo, Moisés, mas eu sou contigo, Moisés. O povo talvez não vai entrar, mas eu sou contigo, eu vou te dar descanso, vou te fazer prosperar. Moisés: não, eu quero que o Senhor vá conosco, não apenas comigo. E Deus fala: porque você pediu, eu farei isso também, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus falou isso para mim, e eu tenho rogado para que Deus vá conosco, porque existem muitas igrejas em Dourados, querido, e está tudo bem, está tudo certo, e Deus tem trabalhado, mas sabe, quando Deus está envolvido no negócio, o resultado tem que ser sobrenatural, para que as pessoas olhem e não falem: uau, como que o Gustavo é bom, como que a Evelyn é boa, como que a André é boa.
Dourados tem que olhar e dizer: rapaz, o que Deus está fazendo aqui, só pode ser Deus que está fazendo aqui nessa igreja. Só pode ser Deus o que está fazendo no teu trabalho, no teu emprego, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu ministério. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus o que Deus vai fazer nessa igreja. Eu já tenho dito e vou falar de novo: aproveite enquanto você pode escolher cadeira. Aproveite enquanto você... Eu não vou falar o nome, mas teve uma pessoa que pediu um aconselhamento, sentar para ter um café comigo com a Tina. Aproveite, querido, enquanto você pode marcar para sentar comigo. Não é que eu vou abandonar a igreja, não. Mas vai ter tantos outros pastores incríveis e bons nesse lugar, meu irmão, que vai ser inviável eu pastorear as multidões que vão estar nesse lugar. Diga assim: eu faço parte disso. Diga: porque Dourados é a terra da minha prosperidade. Sabe, meu irmão, Deus está acelerando algumas coisas. Talvez, querido, teu chamado não tenha desenrolado durante esses anos, vai começar a desenrolar. Talvez a tua finança não tenha desenrolado durante esses anos, vai começar a desenrolar. Talvez a sua saúde não esteja tão bem, vai começar a ficar boa. Porque o Senhor está dizendo: eu estou acelerando, não olhe para o passado, eis que faço coisas novas. Aleluia, o Senhor está fazendo coisas novas. Oh, aleluia, Deus é bom. Deixa eu ver aqui, querido. Eu quero que você abra lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. E sabe, querido, nós estamos sendo intencionais naquilo que Deus está propondo. Por isso, talvez você fale assim: rapaz, pastor, vai falar de novo nisso. Eu vou falar até que você creia. Porque, sabe, vai chegar um tempo que Deus, Ele vai falar: pronto, já falei, agora é hora de viver. E quem pegou? Quem pegou, pegou. E quem não pegou, ficou para trás. E eu não quero perder essa oportunidade. Eu detesto perder a oportunidade. E quando Deus Ele abre a oportunidade, meu irmão, eu mergulho de cabeça. Amém? Porque eu vou dizer a verdade para você, querido. Se eu tivesse falando: não, pastor, eu acho que não é o tempo de eu ser o pastor dessa igreja, provavelmente, meu irmão, eu teria passado anos e anos até ter uma nova oportunidade. E Deus está dizendo: eu estou abrindo uma porta para você pular. Pule. Lá em Atos capítulo 27, no verso 21, Paulo estava preso, estava sendo transportado para Roma. Paulo, ele orienta o povo a não sair do porto, porque a viagem seria muito difícil. E você sabe dessa passagem que Paulo ele sofre um naufrágio. E eu quero ler com você. Verso 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, colocando-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Paulo falou: gente, eu estou percebendo, para a gente não ir. E o capitão teimoso, confiando em quê? Confiando no natural, confiando na força do seu braço, confiando no currículo do capitão, confiando nos odres velhos. Sabe, aquilo que Deus está propondo para nós é algo novo, algo inusitado, e você precisa pegar isso. Sabe, querido, vão ter pessoas aqui que talvez tenham sido curadas através de uma cirurgia ou através de um medicamento, mas Deus vai propor maneiras de você ser curado apenas crendo na palavra dele. Sabe, Jesus, para curar um cego, ele cuspiu na terra e passou barro. Guspe e terra no olho do cego. Eu tenho para mim, meu irmão, que ele só fez isso porque o cara era cego, porque se fosse mudo, e ele não ia querer, não. Eu fico olhando lá, o ceguinho lá, o que está acontecendo? Negócio molhado aqui.
Que cheiro forte é esse? Jesus tinha comido uma linguiça de maracaju, estava aquela saliva com terra, com aquele bafo de churrasco. Inusitado, meu irmão. Deus vai trazer algumas coisas inusitadas. Você vai estar lá, Senhor, eu preciso de provisão, eu preciso disso. Aí Deus vai falar assim, ó, comece a dançar e se alegrar pela fé. O quê? Não, pai, eu vou pedir um empréstimo. Ou você faz com os odres velhos, ou você faz do meu jeito. Você vai falar, Senhor, eu preciso de tal medicamento para ser curado. Deus vai falar, comece a rir pela fé. Comece a rir pela cura. Você vai estar com um problema na tua família e Deus vai falar assim, olha, comece a levantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Deus está propondo coisas inusitadas. Eu vivi e você pode viver isso também. Bom, verso 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegarem contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito, e com tudo necessário irmos dar numa ilha. Aleluia. Eu não vou ler porque vai esticar bastante nosso tempo, mas depois você pode ler com mais calma. Paulo estava na embarcação, Paulo sabia que o propósito dele era chegar em Roma. O anjo diz, ó, Paulo, você não vai morrer não, tá? Fica tranquilo, não se desespere. Tem esse louvor aí. Deus falou, fica tranquilo, fica suave. Ó, não vai morrer ninguém, viu? Mas o navio vai afundar. Todos que estiverem contigo não vão se perder, a menos que se mantenham no navio. Quando você ler a passagem, você vai ver que Paulo instrui o povo a comer a última refeição e jogar fora os tesouros, os mantimentos. Algumas pessoas tentadas, não, eu vou entrar no bote e vou me salvar. Aí Paulo diz, eu não estou responsável pelas pessoas que não estiverem no navio. O que eu quero dizer para você? Existe uma palavra, querido, sobre a minha vida e sobre essa igreja. Se você estiver no navio, você vai ser favorecido. E você vai ser privilegiado. Existe uma palavra sobre a diretoria dessa igreja. E se você estiver no navio, você vai ser favorecido. Existe uma palavra sobre essa igreja. E se você estiver no navio, você vai ser favorecido. Tem gente, querido, que não está nem crendo, mas porque vai estar no navio vai ser favorecido. Mas aqueles que estão crendo, estão pegando junto, vai ter um nível de favor infinitamente maior. Vai ter gente, meu irmão, que vai estar meio que abobado na embarcação, assim, ó. Eu tô aí, pastor. E vai começar a dar certo, porque você está na embarcação. Mas eu vou dizer, eu não me responsabilizo por quem sai da embarcação. Se você estiver na embarcação, porque existe uma palavra, e eu estou decidindo crer, e pegando sério sobre essa palavra, você vai ser favorecido, você vai ser enriquecido, você vai ser exaltado, você vai ser engrandecido, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. O Senhor deseja alcançar multidões através dessa igreja, e Ele precisa de pessoas, e pessoas que se levantem, meu irmão. O mundo está cheio de pessoas soberbas e arrogantes, e Deus está precisando de pessoas humildes e submissas, que se levantem numa posição de autoridade. Ao invés de você reclamar do político, que tal a igreja de Dourados não ter políticos humildes, submissos, que defendam aquilo que nós cremos? Ao invés de nós reclamarmos, rapaz, antigamente que tinha música boa, agora as músicas só falam de baixaria. Que tal a igreja de Dourados começar a levantar músicos que vão ser conhecidos por exaltar o nome do Senhor? É o tempo dessa igreja entrar nisso. Sabe, eu queria botar aquele vídeo. Tem um vídeo, meu irmão, que é uma palavra profética de 2021. E eu quero dizer que nós fazemos parte disso. Eu queria que a Pamela colocasse. Eu quero que você tome como pessoal
o que esse profeta do Senhor falou em 2021. Diga assim: é para mim. Amém. Aleluia! Você pode dar um glória? Aleluia! Meu irmão, em 2021, quando Deus liberou essa palavra, Ele estava olhando para Dourados e falando assim: eu conto com a Franciane, eu conto com o Reginaldo, eu conto com o Rodolfo, eu conto com a Bruna, eu conto com o Haroldo, eu conto com a Inês, eu conto com essa igreja. Nós fazemos parte dessa palavra e nós vamos chegar lá, querido. Meu irmão, é para ser. Meu Deus, como que vai fazer? Eu não sei. Essa que é a parte maravilhosa de Deus. Ele que vai fazer, Ele vai ser exaltado. Ele precisa apenas de pessoas. Senhor, eu estou crendo nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eis-me aqui, eu vou avançar, eu vou crescer. Esse estado de Mato Grosso do Sul vai estar debaixo da palavra de Deus. Vai estar debaixo da palavra da fé. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! E eu quero te dizer algo, querido. Deus tem tratado comigo sobre várias coisas e eu, como eu comecei dizendo, eu tenho temor e tremor de falar de tudo que Deus está falando, porque se eu falar, talvez vai escandalizar. Até eu fico constrangido de falar com minha esposa. Falei: olha, Deus falou isso comigo. E a gente fica: meu Deus do céu, você está inventando. Parece coisa de filme, meu irmão. Mas Deus vai começar a falar. Tem irmão que está chegando para mim e depois eu vou mandar. Irmãos estão falando para mim: pastor, eu tive uma visão. E a visão era que as paredes da igreja caíam. E quando as paredes da igreja caíam, havia outra parede muito maior. Parede de 2 palmos. A igreja estava maior. E Deus está dando visões e falando a mesma mensagem para pessoas diferentes, para que você creia. Porque Deus está dizendo: você faz parte disso. Não interessa, meu irmão, quem faça o gol. Nós não somos um ministério onde existe uma estrela maior. Nós somos uma constelação. Todo mundo vai brilhar no seu chamado. Oh, aleluia, meu irmão. Você vai brilhar onde Deus te plantar. Se é como empresário, você vai ser um exímio empresário.
Se vai ser na indústria, você vai ser um exímio trabalhador da indústria. Se vai ser médico, um excelente médico, um excelente enfermeiro, um excelente doutor, eu não sei. Mas Deus vai alcançar pessoas lá. É o que vai acontecer. Sabe quando... Aleluia. Vou compartilhar. Quando Davi está velho, ele faz lá um pronunciamento, está Salomão, ele fala assim, basicamente, Salomão, está aqui a planta do templo, está aqui o ouro para você construir, e está aqui os levitas, os guerreiros, os trabalhadores, para você fazer a obra. Deus tem falado comigo, eu vou te dar a planta, vou te dar o ouro e vou te dar os ministros. Eu quero dizer que vocês são privilegiados de estarem nesse tempo e nessa estação. Eita, pastor, mas é porque eu sou liso, que nem um sabonete. Eu acho que eu sou na parte do cara que trabalha lá. E se Deus quiser, rapaz, eu quero começar a colocar o ouro na sua mão. Porque se Deus olha, eu estou colocando o ouro na mão do Gustavo e ele não está retendo. Ele está cumprindo com aquilo que eu estou colocando na mão dele. Então eu vou colocar mais. Pão para quem come e semente para quem semeia. Toma aqui, filho, esse ouro é para você. Esse ouro é para distribuir. Aí ele distribui. Eita, o Gustavo distribuiu. Então eu vou te dar mais pão e vou te dar mais semente. Deus está dizendo, Ele vai dar a planta, vai dar o ouro e vai dar os ministros. Sabe, querido, eu não vou fazer tudo sozinho, não. Você vai me ajudar. A gente vai construir algo grande. Mas para chegar lá, hoje, organize a casa. Eu queria mostrar uma bota aquela foto lá. Não estou fazendo propaganda de mim, não. Eita, rapaz, meu filho. Tito, alguém sabe o que está ali atrás? Alguém consegue identificar o que é? Uma bateria e o quê? Uma bicicleta. Sabe, quando a gente estava querendo fazer nossa mudança, o Brunão vai apagar ali para você ver melhor. Quando a gente estava fazendo nossa mudança, a gente organizando, encaixotando algumas coisas, e Deus já falando comigo sobre organização, eu falei, filho, a gente precisa liberar as coisas que a gente não usa mais, porque se não é mais pão na nossa vida, ela se tornou semente. E a gente precisa começar a semear. Precisamos entregar o velho para o novo chegar. Eu falei, agora, filho, a gente vai lá, pegar alguns brinquedos que você não brinca mais, para que sirva para outras pessoas. Aí fomos lá, pegamos a bateriazinha dele, veinha, e não é bicicleta não, é a Ké. O Tito é a Ké. Fomos lá, botamos na frente da casa, eu falei, filho, vamos orar. Aí fizemos uma oração assim, pai, muito obrigado, porque esse brinquedo nos serviu durante todo esse tempo, mas agora nós oramos, Senhor, para que outras crianças possam brincar, porque na vida do Tito já passou, e nós não queremos que essa semente perca o prazo de validade. Oramos, entregamos, ficamos lá brincando, daqui a pouco, meu irmão, passaram duas meninas, pequenininhas, falaram assim, tio, a gente pode levar? Meu irmão, onde a gente morava, todos os dias passava pessoas bêbadas, pessoas velhas, passavam crianças, mas muito mais adultos, mas naquele dia passaram duas crianças. Aí o Tito, foi embora. Foi semeado. E sabe por esses dias, querido, é que não deu tempo de tirar foto. Por esses dias, uma pessoa da igreja falou assim, pastor, eu estou com os brinquedos aqui em casa, meus filhos não brincam mais, vou levar aí para o Tito. Chegou um carro cheio de brinquedo lá, meu irmão. O Tito com 3 anos, meu irmão, já é generoso e você também é. O guri está cheio de brinquedo, meu irmão. 2 anos. O Tito com 2 anos está cheio de brinquedo, meu irmão. Porque ele é generoso. Diga assim, eu sou generoso. Aleluia, você é generoso. E, meu irmão, essa é uma igreja generosa. Não é mais o tempo de você, Senhor, paga a minha conta. Vai ser o tempo que você vai chegar e vai falar assim, Senhor,
Está sobrando, eu quero pagar a conta de alguém. Melhor é dar do que receber. Eu não estou manipulando ninguém, meu irmão. Só dá quem tem. Se você tem R$2, você dá R$2, você fica R$0. Sabe, a igreja primitiva, quando as pessoas davam os seus bens, inclusive Barnabé vai dizer que ele vendeu uma propriedade, colocou aos pés dos apóstolos. Não quer dizer que ele virou um sem terra, querido. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele tinha posses. Ele vendeu uma posse para o propósito do Senhor. Só dá quem tem. Só dá casa quem tem. Só dá carro quem tem. Só dá celular quem tem. Aleluia. E é o tempo, querido, de você. Eu já falei isso com a minha diretoria e eu creio que a minha diretoria está sendo fiel ao que eu estou falando. Se não, toma vergonha nessa cara. E eu falei para a diretoria, Deus falou comigo, é o tempo de organização. Tudo que é quinquilharia, coisa velha, roupa rasgada, camisa desbeiçada, pode jogar fora tudo. Deus não trabalha com esse tipo de coisa, Deus é excelente. Esses dias eu fui no mercado, fui aqui no Cadema, vim na igreja, passei no Cadema, tinha um cara, meu irmão, com um short rasgado aqui, sem brincadeira, eu fiquei com vontade de tirar uma foto. Mas eu fiquei com vergonha, porque todo mundo olhando aqui, o cara com rasgado. Não honra a Deus, meu irmão. Joga fora essa porcaria. Tem gente acumulando. A gente estava acumulando brinquedo, não brincava mais. Não brinca mais, não usa mais. Ou é lixo ou é semente. Aleluia. Ou é lixo ou é semente. Haroldo, pega para mim lá, faz um favor. Pedi para o Haroldo. Eu queria que o Gustavo e a Bruna viessem aqui rapidão. Vem, Bruna. É você, mulher. Vem aqui. Tem coisas, querido, lá na minha casa que eu olho, eu fico assim, não é mais meu não. Não é mais meu não. Eu olho, o bicho fica falando lá. Tem um negócio que já está há mais de 2 semanas lá em casa. E eu sou assim, meu irmão, eu compro algumas coisas que eu gosto. Aí quando Deus pede para eu entregar, eu fico assim, feita, vou ter que entregar esse Isaac, né? Mas vou ter que entregar esse Isaac. Eu gosto muito de caneta tinteiro. Pode deixar aqui, Haroldo, pode deixar aí. Eu gosto muito de caneta tinteiro. Meu sonho era ter caneta tinteiro. Aí uma vez ganhei tal, não sei o quê. Aí Deus começou a falar comigo, aí Deus falou para mim o quê? A Bruna é sua escriba. Amém, ela é minha escriba. Toda hora eu estou falando isso, é para ela lembrar mesmo, para você lembrar também. Porque toda palavra profética que Deus está liberando, a obrigação dela é anotar, para ela orar, e para quando acontecer, ela falou, está aqui, anotado, tal dia. E aí, a minha caneta tinteiro, que eu amo, nem uso, mas eu amo, Deus falou para eu entregar, eu vou entregar agora. Amém? Eu nem sei se vai usar, mas fica como um símbolo, amém? Daquilo que Deus está colocando na tua vida, de alguém que vai escrever coisas inspiradas pelo Senhor, debaixo de oração e de louvor, amém? Eu nem preparei isso aqui, mas é um símbolo daquilo que Deus vai tratar e colocar no teu coração, amém? Amém? Eita, eu entreguei a semente, tá? Não vou ficar lá. E ontem eu falei para você que eu ia te dar esse livro, né? Queria que a Júlia estivesse aqui, amém? Mas eu creio que a unidade daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida e da Júlia vai fazer avançar muita coisa na tua vida, amém? Eu estou orando para a Júlia trabalhar menos, ganhar mais. Amém. Porque, e eu sei que isso vai acontecer na sua vida também. Trabalhar menos, ganhar mais. Porque não vai ser só médico, ela não vai ser só na área de saúde, vão ter coisas no ministério que Deus vai requerer de você. Mas no tempo certo Deus vai fazer. Mas para hoje é afinar a unidade. Amém? Afinar a unidade. Amém? E eu nem sabia, a Inezinha, a Inês, meu irmão, ela é das profecias da planta, ela semeou, meu irmão, ela estava lá na casa dela, a plantinha, ela falou, pastor, tem um negócio ali para você. Eu falei, eu não vou aguentar esperar o final do culto não, vou agora. Fui lá, ela me deu uma planta. Meu irmão, sabe, lá em casa, todas as plantas começaram a florescer. E Deus está dizendo, quando olha para a planta, é o tempo de trabalhar e de colher. É o tempo de trabalhar e colher. E eu creio.
E vai chegar o tempo, querido, onde o Senhor vai alargar as tendas dessa igreja. Alarga. Para hoje organize. Se organize. Ano que vem, trabalhe e colha. E depois o Senhor vai falar, agora é o tempo de alargar a tenda. Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Pode sentar. E sabe, para você saber, querido, que às vezes a gente fala, talvez você fale, esse pastor não fala nada. Eu tenho essa TV aqui, meu irmão, já está desatualizada, nem usava mais. E eu queria, a Tina, mudamos de casa, a Tina falou, gruda essa TV na parede lá, porque está atrapalhando. Eu falei, olha, essa TV está meio desatualizada, não quero mais. Eu nem vou colocar na parede. Eu vou crer para chegar uma nova. Chegou 2. Como sacerdote, eu tenho direito à primeira parte. Por que eu estou falando isso aqui? Não é para convencer, para dizendo assim, rapaz, Deus está falando, o pastor está provando, eu posso também, você pode também. É o tempo de jogar a coisa velha e chegar a coisa nova. É o tempo de organizar, é o tempo de milagre sobrenatural, é o tempo de ideias, é o tempo de promoção, é o tempo de avanço, é o tempo de crescimento, é o tempo de ser abençoado, é o tempo de ser enriquecido, é o tempo de a gente avançar. Acabou o tempo da mesmice, é o tempo de você entrar no teu chamado, é o tempo de você se comprometer. É o tempo, meu irmão, estou com 3 TV, eu nem tenho direção, meu irmão, de dar TV para ninguém, porque ou é semente ou é lixo. Como eu não sei, para quem dá, vai ficar aqui. Quem quiser pegar, que pegue. Está desatualizada, ela é meio lentinha e tal, mas eu entendo que não é mais para mim. Oxe, leve, meu amor. Eu não sei que. Às vezes você fala, mas por que o pastor? Por que eu vou pegar isso daí? Por que eu vou pegar tal coisa? Meu irmão, eu não sei. Às vezes vai entrar na tua vida como semente também. Amém? Aleluia, Deus é bom. É um tempo, querido, de misericórdia, de compaixão, de avanço. Amém?